Olá, alunos da TV Araxá Educa! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Dayana. Esse momento agora chegou o momento da EJA nível 1. E na aula de hoje, meus amigos, trataremos aí de verbos regulares e verbos irregulares, o que diferenciam esses verbos, certo? Só que antes, vamos retomar um pouquinho que vimos em aulas anteriores, pode ser? Nós vimos aí a classificação das palavras quanto à sua sílaba tônica. Vejam bem, o que é a sílaba tônica? Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. É o que chamamos de sílaba tônica. Então, sabemos que a sílaba tônica é a sílaba que tem mais intensidade sonora em uma palavra. E nós classificamos as palavras quanto à sua sílaba tônica de acordo com a posição dessa sílaba tônica. Vejam bem, elas podem receber os nomes de palavras oxítonas, palavras paroxítonas ou palavras proparoxítonas. Sim, nós temos as oxítonas quando a última sílaba tem a tonicidade mais forte. Temos as paroxítonas quando a penúltima sílaba tem a tonicidade mais forte. E as palavras proparoxítonas, vejam bem, quando eu tenho a última sílaba tônica, ou seja, com mais intensidade sonora, nós temos a palavras oxítonas. Vejam bem, Brasil. Zil é uma sílaba que tem a tonicidade mais forte. Café. Fé. Fé é a sílaba da palavra café com mais tonicidade. E você. C da palavra você é a sílaba mais forte. Então, quando eu tenho a última sílaba com tonicidade mais intensa, nós chamamos de oxítonas. As paroxítonas, quando temos a penúltima sílaba, olha essa palavra, corajoso. Eu tenho aqui a penúltima sílaba mais forte. Olha essa, fórum, fórum. A penúltima sílaba mais forte. Veja essa, saúde. Mais uma vez, a penúltima sílaba mais forte. A penúltima sílaba tônica. Chamamos então de paroxítonas. E para as palavras proparoxítonas, nós identificamos aí a antepenúltima sílaba tônica. E todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas. Vejam bem, árvore, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, quando eu tenho a antepenúltima sílaba tônica, temos proparoxítonas. Veja a outra, lâmpada. Mais uma, público. Certo? Fixado o conteúdo, vamos para a nossa aula. Antes eu convido aqui você para relembrar um trechinho dessa canção de Roberto Carlos, que se chama Emoções. Olha só. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri,
mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É uma bela canção, não é mesmo? Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção, além da nostalgia dessa música, olha para esse verbo. Sei. Eu sei, se formos então conjugar, eu sei, tu sabes. Sabe conjugar o verbo saber? Tu sabes, olha só. E ele sabe. Nossa, mas olha como mudou. Aqui eu nem tenho a parte principal do verbo saber. Olha agora esse verbo deixo. Eu deixo. Tu deixas. Ó, essa, com a conjugação da segunda pessoa, ficou com o início da palavra mais parecido. É aí que está a diferença dos verbos que vamos analisar hoje. Vamos lá? Antes vamos rever aí o que é verbo, professora? Esqueci já. O que é verbo? Vamos ver aqui a definição. Os verbos são palavras que indicam acontecimentos representados no tempo, que pode ser uma ação, por exemplo, jogar, um estado, ficar, verbo que representa estado, ficar, ou um fenômeno da natureza, por exemplo, chover. E essas palavras, essa classe gramatical, essas palavras flexionam em número. Que números, professora? Número singular ou plural, em pessoa, que é primeira, segunda, terceira pessoa, eu, tu, ele ou ela. Em modo e tempo, modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo, e o tempo presente, que é o que acontece agora, pretérito, que é o que aconteceu no passado, e futuro, que é o que acontecerá, certo? E radical, professor, o que vem a ser o radical de um verbo? Vejam bem, o radical é o portador do sentido ou da identidade do verbo. Vejam bem, olha o verbo andar. Qual é o radical do verbo andar? Ande. Porque daqui para frente vai se flexionar conforme pessoa, conforme tempo, mas o radical é este aqui. E o radical do verbo escrever? Escreve, até o V. E partir? Parte. Então, sabemos agora que o radical é o portador do sentido da palavra, ou seja, a parte principal da palavra sem as suas flexões, certo? E agora vamos saber aí o que é a vogal temática. Bom, agora eu já sei o radical, vou para a vogal temática. O que vem a ser? Ó, a vogal temática se une ao radical para receber as desinências e, assim, conjugar os verbos. O resultado dessa união chama-se tema. Vamos ver, olha só. A primeira conjugação, eu tenho aqui como exemplo o verbo andar. Os verbos terminados em ar são os verbos da primeira conjugação. E o a é a nossa vogal temática. Segunda conjugação, verbo comer. Os verbos terminados em er, no infinitivo, são da segunda conjugação. E aqui nós temos a nossa vogal temática,
o nosso tema. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Muito bem. O ir são da terceira, os verbos terminados em ir são da terceira conjugação e temos o i. Professora, mas tem alguns verbos que terminam com or, por exemplo, compor, pôr. Nesse caso, esses verbos, há muito tempo atrás, mesmo na língua portuguesa, eram poer, compoer, então nós temos ele como segunda conjugação, ok? E agora vamos analisar aqui a conjugação dos verbos regulares. Primeiro vamos ver aqui, ó, o que são os verbos que são regulares. Olha só, esses verbos mantêm o radical sem alteração e apresentam a mesma estrutura básica para as desinências. Olha só. Estudo, estudar, primeira conjugação, correr, segunda conjugação e abrir, terceira conjugação. Olha esses verbos, estudo, estudas, estuda, estudamos, estudais, estudam. Os da primeira conjugação. Agora olha a segunda conjugação, corro, corres, corre. Corremos, correis, correm. E a terceira? Eu abro, tu abres, ele abre. Nós abrimos, vós abris e eles abrem. Vocês vão perceber que os verbos regulares, nas conjugações, eles vão ter a terminação bem parecida. Vejam bem, estudo, corro, abro. Segunda pessoa, termina em S. Ah, professora, mas a primeira termina em A e as outras em E? Sim, é porque vai depender da vogal temática. Ó. Os, homos, mos e mos. Is e M. Certo? Então, os verbos regulares não vão modificar aí na conjugação os radicais e eles são bem parecidos aí nas terminações, mesmo que sejam de conjugações diferentes. Certo? Note agora os verbos no pretérito perfeito. Vimos ali o presente do indicativo. E no pretérito, eu estudei, estudaste, estudou, estudamos, estudastes, estudaram. E percebam que na segunda e terceira conjugação, a terminação vai ser parecida também. O que vai modificar dependendo da vogal temática. Estudou, correu, abriu. Nós estudamos, corremos, abrimos. Vós estudastes, correstes, abristes. E eles ou elas estudaram, correram e abriram. Certo? E agora os verbos irregulares. Bom, se os verbos regulares mantêm a estrutura do radical em outras conjugações, em outros tempos verbais, em outras pessoas, já os verbos irregulares apresentam algumas alterações. Vejam bem, os verbos irregulares são todos os verbos que, ao serem conjugados, sofrem alterações em seu radical ou nas suas terminações. Pode ser que não sofra uma alteração em seu radical, mas vai sofrer em outras terminações. Olha o verbo estar, primeira pessoa, estou. Enquanto eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estais, eles ou elas estão. Perceberam? Ó, ao invés de terminação com M, eu tenho o A, o tio.
É essa a diferença. Agora olha o verbo fazer, segunda conjugação. Eu faço. Olha que diferente dos outros. Fazes, faz. Fazemos, fazeis, fizeram. Perceberam? Então, se ele tem alguma modificação diferente dos verbos regulares, eu vou considerar o verbo irregular. Agora, olha, sorrir. Eu sorrio. Tu sorris. Ele sorri. Nós sorrimos. Vós sorrides. Eles sorriem. Certo? Percebam que o sorrir é igual, tá vendo? Mas olha a terminação. Eu não poderia terminar em sorro. Eu preciso do io, para não ficar tão defectivo também, né? E note agora os verbos no pretérito perfeito. Verbo estar, verbo fazer, verbo sorrir. Eu estive, fiz, sorri. Tu estiveste, fizeste, sorriste. Ele ou ela esteve, fez, sorriu. Então, percebem aí que as terminações são diferentes. Muitas vezes o radical se modifica, não é mesmo? E agora vamos comparar, vejam bem, verbo estudar, primeira conjugação, e estar, também primeira conjugação, já que termina em ar. Dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Olha as terminações. Eu estudo, no presente do indicativo. E eu estou. Aqui termina com O e lá termina com um. Perceberam? Mas mesmo assim, olha, o radical é igual, mas eles são irregulares. Primeiro, por causa da terminação da primeira pessoa. Tu estudas, estás. Ele ou ela estuda, está. Nós estudamos, estamos. Vós estudais, estais. Agora olha a terceira pessoa do plural. Eles estudam, eles estão, com A, ótil. Perceberam? Então, essa aí é a diferença dos verbos regulares dos verbos irregulares. E revendo aqui o conteúdo da aula de hoje, nós estudamos aí os verbos regulares e os verbos irregulares. Olha aqui, eu trouxe um quadro para ilustrar aí a diferença. Os verbos regulares é aquele que não sofre alterações no radical e as terminações se apresentam de acordo com o modelo de sua conjugação, certo? E os irregulares? É aquele que pode sofrer alterações no radical ou na terminação, ou até mesmo nos dois ao mesmo tempo, não seguindo o modelo de conjugação dos verbos regulares. Olha aqui, primeira conjugação, verbo amar, eu amo. Olha o verbo dar, eu dou. Perceberam? Tem o U lá no final. Segunda conjugação, verbo bater, eu bato. E verbo caber, eu caibo. Viu como modifica? E a terceira conjugação, verbo partir, eu parto. Verbo ouvir, eu ouço. É por isso que muitas crianças confundem na hora de aprender a falar eu faço ou eu fiz. Muitas falam eu fazia. Já perceberam? É por isso, porque a gente tende a seguir aí a norma de terminações para as conjugações. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham ótimos estudos e até a próxima.